Agora também trazendo a votação de ontem, essa grande traição que aconteceu ali, na verdade, contra os civis, o direito ao acesso de arma. Briga, vamos comentar? Sim. Bom, foi uma traição por 3 votos, por apenas 3 votos, a oposição não conseguiu passar esse requerimento de urgência sobre o decreto de armas de fogo. O que o Lula fez no começo do mandato? Né? Fez um decreto aí limitando ainda mais, que a lei já é bastante limitante, né? Limitando ainda mais a possibilidade de que o cidadão comum tenha acesso a armas de fogo para a sua defesa pessoal. Uma coisa que a gente precisa dizer assim, que tem que ser o início dessa discussão toda. É uma frase muito curtinha e muito certeira do Olavo de Carvalho. Desarmamento é genocídio. Todos os genocídios da era moderna foram precedidos por um desarmamento da população civil. Tá? Leiam a esse respeito um livro sensacional chamado Hitler e o Desarmamento, tá? Que mostra como na Alemanha do Bigodinho, né, na Alemanha Nacional Socialista, as legislações anteriores da República de Weimar foram utilizadas para desarmar toda a população, principalmente aqueles grupos que o governo considerava perigosos, entre eles os judeus. Então, vários judeus que tinham arma em casa foram desarmados e em seguida enviados para campos de concentração. Então, desarmamento é genocídio. Então, o que esses políticos eleitos pela direita, eleitos pelo discurso da direita, eleitos por gente que compartilha dos valores básicos do conservadorismo, o que esses caras fizeram chama-se traição. Eles voltaram as costas às pessoas que os elegeram. Eles voltaram as costas aos seus eleitores. São traidores que merecem ser retirados dos seus cargos, merecem, assim, não é simplesmente o caso de expulsá-los do PL. Eu acho que isso tem que ser feito também, mas não se trata disso. Eles foram eleitos, eles cometeram um estelionato eleitoral. Esses caras que votaram contra o direito de defesa da população, porque é isso que eles fizeram, tá? Esse Bacelar aí, que já votou várias coisas, votou na reforma tributária do Lula, tá? Votou na tributação de offshores, votou em várias questões aí que o atual regime impôs ao Congresso. Tá? Então, isso daí, esse cara aí tem que ser não apenas expulso, ele tem que perder o seu mandato. Numa situação minimamente, assim, se você tiver o mínimo senso de decência na atividade parlamentar, os parlamentares têm que defender a saída desse cara do parlamento, porque veja, ele traiu aqueles que o elegeram. Então, foi uma atitude assim que mostra bem o que é realmente a direita brasileira, né? O que é realmente essa direita brasileira? Muita gente que foi eleita com discurso de direita, tá? Muita gente que hoje se aproveita. Eu tenho visto aí muita gente que fez o diabo durante a pandemia. A Amanda Marra, ela tá perguntando aqui os nomes dos traidores, né? Tá, então, vamos dar. Vamos aqui, o que vamos falar. aconteceu, Amanda, a gente tinha começado aqui no estúdio a matéria, e só que por um erro não estava acontecendo a transmissão. Então, só trazendo aqui novamente um parágrafo da matéria, tá no nosso site, também tudo completo, né? Os nomes, as abstenções. Mas olha, além de Bacelar, a sessão também contou com um voto contrário do deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, as abstenções de Eli Borges, do PL do Tocantins, e Henrique Júnior, do PL do Maranhão, tal como as ausências de Fernando Rodolfo, PL de Pernambuco, Samuel Viana, PL de Minas Gerais, Silvio Antônio, PL do Maranhão,
Tiririca, PL de São Paulo, e o Wellington Roberto, PL da Paraíba. Então, esses caras têm que... eram fundamentais. Era fundamental a presença deles. Então, além de quem votou contrário, essas abstenções também combinaram aí, né? Não, são todos traidores. Traição. Todos esses são traidores, tá? São traidores do povo, traidores daqueles que os elegeram. Eu vou explicar uma coisa aqui. A Câmara dos Deputados, ela existe, ela é a casa legislativa que representa o povo. São os representantes do povo. Então, o sujeito, ele tem que votar de acordo com a plataforma que o elegeu. Ele não pode ser eleito por um partido, ser eleito por um partido que tem um determinado conjunto de princípios, entre os quais a defesa pessoal é basilar. Ele não pode ser eleito por essa, né? Contar com os votos das pessoas para se eleger e depois voltar as costas a essas pessoas. Isso é um ato de traição, tem que ser divulgado assim amplamente. Isso mesmo. Tá? Esses caras, moralmente, eles precisam eles precisam ser considerados traidores onde quer que eles estejam. Onde quer que eles estejam. Porque essa é uma pauta central. Porque eu costumo dizer sempre o seguinte: as leis positivas, elas podem ser erradas, elas podem ser injustas. Tá? A nossa Constituição está cheia de ambiguidades, está cheia de coisas imprecisas, de absurdos. Né? É uma Constituição, basicamente uma Constituição que assim, nós temos que festejar o fato de que o país sobreviveu à Constituição de 88. Tá? Mas existem algumas coisas que são centrais, que estão antes da Constituição, que vêm antes da Constituição. Mesmo essa Constituição defeituosa, imperfeita que nós temos, vem sendo pisoteada. Mesmo essa Constituição. Agora, existem outras coisas que são anteriores à Constituição, que são aqueles direitos naturais, aqueles direitos que não foram criados por nenhum político, que eu sempre repito, não foram criados por nenhum político, não foram criados por nenhum Estado, não foram criados por nenhuma forma de poder humana. São os direitos naturais que foram concedidos por Deus. Eles são anteriores à lei. Entre esses direitos naturais estão a vida e a liberdade. A questão do armamento civil diz respeito ao direito à vida, à proteção da vida. O atual regime fez esses decretos para derrubar, para dificultar o acesso do cidadão comum às armas de fogo. O discurso deles era o seguinte: se você facilitar o acesso dos cidadãos às armas de fogo, vai virar um bang-bang, os homicídios vão disparar, entende? Vai virar um tiroteio nacional. E não foi o que aconteceu. O Bolsonaro aí fez alguns decretos, né, facilitando o acesso dos cidadãos às armas de fogo. Nunca tantas pessoas tiveram acesso às armas de fogo como durante o governo Bolsonaro. E a taxa de homicídios caiu. A taxa de homicídios caiu. O número de crimes caiu. É exatamente o contrário do que eles diziam que aconteceu. É exatamente o contrário. Você pega nos Estados Unidos, é um bom exemplo. Em todos os estados que controlam o acesso às armas, têm um número de crimes e de homicídios maior. Todos os estados que têm uma política mais liberal em relação às armas, têm um número de homicídios menor. É evidente isso, porque a arma, ela não é só aquela arma que é utilizada, né, que vai atingir alguém, que vai ser usada para matar alguém, mas não. A arma tem uma coisa chamada efeito dissuasório.
Quer dizer, o sujeito não entra na casa do cidadão porque ele sabe que ele pode estar armado, que existe uma grande chance do sujeito estar armado. Quer dizer, o acesso às armas de fogo é um direito fundamental e está relacionado ao direito fundamental da vida, de defesa da própria vida. Esses caras são traidores de um direito fundamental. Bacelar, o outro lá, o Rodrigues de São Paulo, Tiririca, esse povo todo, eles são todos traidores que foram eleitos, tá, para defender um direito fundamental e estão agora, na calada da noite, traindo os seus eleitores. Nós até conversávamos antes, né, Briguet, e você vai soltar a matéria hoje, a respeito daquele grupo do MST, sim, chegando em terras, tirando o proprietário de lá, que aí é uma outra questão também, que se o cara tivesse ali uma arma para se defender, já acho que a conversa teria sido um pouquinho diferente, talvez, imagino. Mas levantando um pouco o tom em relação... Esse é um outro direito básico, que é o direito de propriedade. Propriedade, né? Exatamente. Que é relativizado pela Constituição. Inclusive, tá? Essa é uma das imperfeições, uma das falhas terríveis da nossa Constituição, é relativizar o conceito de propriedade ao colocar o seguinte: não, a propriedade deve cumprir a sua função social. Agora, cara pálida, quem é que diz, quem é que determina a função social da terra? É o grupo que está no governo, entendeu? São os que dominam o sistema de poder. Eles é que determinam qual terra é socialmente, né, produtiva, entendeu? Qual é a terra que cumpre a sua função social e qual é a terra que não cumpre a sua função social. Eles é que determinam. Tá? Eles é que determinam. Quer dizer, a propriedade passa a ser uma mera concessão do Estado. Uma mera concessão do Estado. É assim que a esquerda vê a questão da propriedade. Para eles, a propriedade é uma mera concessão do Estado. E vão mais longe. Para eles, a vida também é uma mera concessão do Estado. Tá? Como você, nesses casos, né? Defesa do aborto, defesa do desarmamento. Quer dizer, não, é o Estado que tem que decidir se você merece estar vivo ou não. É o Estado que vai decidir se você merece possuir uma propriedade ou não. É o Estado que vai dizer se você pode ter a sua fazenda, se você não pode ter a sua fazenda, se você pode ter a sua lojinha, se você não pode ter a sua lojinha, quando você pode abrir as portas da sua lojinha e quando você não pode. É o Estado que decide isso. Para a esquerda é assim. A esquerda acha que a própria vida é uma concessão do Estado, porque eles deificam o Estado. O Estado é o Deus dessa gente. O Estado é o Deus da esquerda. É o Estado que domina tudo. É o Estado, entende? Eles são... O Estado é o bezerro de ouro. É a volta do bezerro de ouro. Acho que... Opa, beleza? Que já temos... Habemos materium. Falando em esquerda, balbúrdia, o que eles acham, como deve ser. Como deve ser, como deve funcionar a vida de cada um de nós. Tá? Essa questão de direitos individuais, de liberdades individuais, quem é que vai decidir o que você pode falar ou o que você não pode falar? É o Estado que vai decidir isso. O que você pode comprar ou o que você não pode comprar? É o Estado que vai decidir isso. O Estado vai decidir o que você pode ter, o que você não pode ter. O que você pode pensar, o que você não pode pensar. E, finalmente, o Estado vai decidir se a sua vida é digna de ser vivida ou não.